A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A vocês, meus amados irmãos e irmãs que têm nos acompanhado em nossas mensagens, eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula, da Igreja Cristã Nova Aliança em Petrópolis. Gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, que você nesse momento agora estivesse aí clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo e se inscrevesse, e estivesse aí nos ajudando a compartilhar nossa mensagem. Também clicasse no sininho para que todas as vezes que eu estivesse postando um novo vídeo, você estivesse recebendo e aí compartilhando essas mensagens com pessoas que precisam ouvir essa palavra do Senhor. Eu queria essa oportunidade de estar aí mais uma vez conversando com os irmãos de assunto assim importante para nossas vidas que às vezes a gente não percebe. E eu sempre falo que eu gosto dessas mensagens quando elas falam comigo, quando elas me chamam a atenção para um alerta, para alguma situação em minha vida. E eu queria estar meditando com os irmãos nesse texto de Mateus capítulo 27, apenas o versículo 45 e o versículo 46, que nos diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo ele te dê graça, te dê a direção sobre a sua vida e principalmente sobre o teu ministério. Irmãos, muitas vezes nos vem aquela pergunta inquietante dentro de nós. E eu, por muitas vezes, já me vi essa pergunta: por que Deus ele fica em silêncio? E muitas vezes que nós precisamos ouvir a sua voz, precisamos que ele fale conosco. E muitas vezes a gente deseja voltar a um passado e ser ali como aqueles grandes homens de Deus, né, que Deus falava com ele, como falou com Moisés, falou com Abraão, com Isaac, Jacó, todos esses homens grandes no passado, os grandes profetas, Eli, Davi. Víamos Deus falar com eles de uma forma tão íntima, como se fosse de uma forma tão pessoal, Deus falar com esses homens. E nós gostaríamos que ele se expressasse conosco dessa mesma forma. Claro que vivemos hoje uma época diferente, na época da graça, que é a época que o Espírito fala conosco, quando a própria Bíblia fala que ele fala conosco por gemidos inexprimíveis. Não é preciso que nós temos aí um ouvido atento, nós temos aí um coração voltado para ouvir a palavra, essa voz do Espírito Santo, esse gemido inexprimível do Espírito falar em nossos corações. Mas, irmãos, a gente para pensar e pergunta: o que Deus está querendo falar quando permanece em silêncio? Porque ele não fala claramente quando você está magoado? Quais os prejuízos, irmãos, quando se perde a sintonia com o silêncio de Deus? Quando Deus se cala, irmãos, é porque está trabalhando em nosso favor. Quando Deus se cala, ele tem o objetivo de provar o nosso caráter. Quando Deus se cala é porque não estamos ouvindo a sua voz. Deus tem procurado pessoas que querem um nível de fidelidade com Ele. Quando Deus se cala é porque Ele está provando o nosso caráter. Porque na nossa missão é que vai ser revelada a nossa intenção. Os dons chamam a atenção dos homens. Entende bem isso que é muito importante. Os dons chamam a atenção dos homens, mas o caráter, ele chama a atenção de Deus, irmãos. Isso é muito importante para nossas vidas. E baseado nessa introdução, nessas perguntas, nessas 3 perguntas que eu fiz, e nessa introdução sobre um Deus que ele quer trabalhar o nosso caráter, porque os dons são dele, pertencem a ele, tudo é dele, para a glória dele. Então, baseado nisso, eu queria estar falando sobre esse tema. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele, irmãos? Queria que você estivesse analisando isso através dessa pergunta, essa mensagem, através dessa pergunta.
e que isso aqui seja apenas, vamos colocar assim, um pontapé inicial para a sua consciência, para que você possa aí começar a identificar, analisar a sua vida espiritual, analisar a sua vida no seu dia a dia, em que muitas vezes você faz algum tipo de cobrança, você deseja uma resposta de Deus rápida, você quer que Deus fale contigo como um trovão, como falou no passado com muitos homens, mas que isso seja aí esse início de uma caminhada nessa série de perguntas que você faz para Deus e muitas vezes, como Jó, sem nenhuma resposta. Então, por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele? Quando Deus se cala, irmãos. Existe uma coisa importante. Deus falou durante toda a época do Velho Testamento, os profetas, homens dele, servos dele, mulheres usadas por ele para poder falar, usadas como instrumentos dele. Mas, irmãos, Deus chega em Malaquias, capítulo 4, ele dá a última profecia e fica ali mais de 400 anos em silêncio, sem falar mais nada com o povo. Só volta a falar quando surge o profeta João Batista no deserto, que entra pela cidade profetizando o arrependimento. Então, quando Deus se cala, é porque Deus fica quieto quando mais chamamos por Ele. Já parou para analisar isso? Por que Deus fica quieto, em silêncio, quanto mais nós chamamos por Ele? Você já ouviu aqui alguém fazer essa pergunta? Eu tenho certeza que sim, irmãos. Eu já fiz muitas vezes essas perguntas em toda essa trajetória que eu sirvo a meu Deus, esses 34 anos. Quantas vezes eu perguntei a Deus porque Ele me respondia, porque Ele me enviava um profeta para falar comigo. Abri a Bíblia e queria que Deus me desse muitas vezes uma resposta quanto com aquilo que eu queria ouvir, que eu estava precisando naquele momento. Quantas vezes, irmãos, esse silêncio de Deus me incomodou de tal maneira? Tenho certeza que se eu te perguntasse para você se você já ouviu alguém fazer essa pergunta, você com certeza, claro que sim, talvez até você também já fez essa pergunta, quem sabe hoje perguntou para Deus isso. Por que você está clamando tanto a Deus, buscando tanto a Deus, faz até campanha de jejum, ora pelas madrugadas e você não consegue ouvir a voz de Deus? Você não consegue despertar esse silêncio de Deus para que Deus fale contigo. Você consegue se lembrar, irmãos, de quando fez essa pergunta para o Senhor? Eu não vou dizer que eu consigo me lembrar, porque pelo tempo, pela minha trajetória, eu já deixei de fazer essas perguntas para Deus. Claro que de uma forma diferente, eu sempre peço a Deus para que Ele fale comigo, para que Ele me revele alguma coisa, para que eu possa entender o que Ele quer falar comigo. Mas hoje, já não da maneira como eu falava no passado, desse silêncio inquietante, em que às vezes até nos deixa frustrados, né? Talvez você esteja aí frustrado, entristecido, e quem sabe, como eu li em cima, está magoado ou magoada, porque não consegue uma resposta, não consegue ouvir a resposta de Deus. Então, o que dizer do profeta Elias? Já para pensar na história de homens da Bíblia, principalmente esse grande profeta Elias, um homem que ele vence os 450 profetas de Baal. Ele faz aquele grande desafio. E naquele grande desafio, Deus responde àquele homem com fogo. Lambe aquela água que ele havia colocado no rego que ele fez, uma valeta em volta do altar. Reconstrói o altar. Esse homem, ele
vê o poder de Deus, ele zomba dos inimigos. Ele diz para os inimigos: quem sabe o teu Deus está dormindo, está viajando. E de repente ele clama a Deus, irmão, e Deus lhe responde com fogo. E de repente você vê esse profeta que disse uma palavra de autoridade: segundo a minha palavra, não vai chover. Olha, ele nem usou o nome de Deus, segundo a palavra de Deus. Olha a autoridade que esse homem tinha, a confiança que ele tinha naquilo que ele pronunciava diante de Deus. Segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Esse homem ele poderia ter marcado a data, como foi acontecido, do dia que ele pronunciou e quando começou a chover novamente. Um homem com essa autoridade, com essa palavra de autoridade diante do Senhor, diante do homem, diante do mundo, na sociedade na época. De repente esse homem, você vê ele aonde? Fugindo. Ele foge a 150 quilômetros longe da sua cidade, pede para morrer, se acha uma decepção, se acha um homem, como se fosse uma fraude, não vou colocar uma fraude, mas que se acha como um homem que havia enfraquecido, perdido as suas forças. O desejo dele era que Deus o levasse. E de repente, irmãos, esse homem entra numa caverna, esperando que Deus vai ali, lhe dá uma palavra de consolo, lhe dá uma palavra mais de ânimo. Ele entra numa caverna e espera que Deus se revelasse para ele. Elias era como se você falasse que ele era um profeta de fogo. Você vê que todos os grandes milagres de Elias eram com aqueles milagres com poder, com autoridade, que chamava atenção. Exemplo desse no Monte Carmelo, o que ele fez ali. Mas Deus, ele nem sempre ele responde da forma que nós queremos, que nós estamos acostumados, meus irmãos. Nem sempre. E esse homem, ele, de repente, ele espera Deus passar como sempre, como passou lá no monte, com fogo, com aquele vendaval que vinha até derrubando árvores, com tempestades, com trovões. E de repente passar tudo isso. Deus chama Elias para fora da caverna. E Deus começa a mostrar a Elias o poder dele, não a presença dele. Muitas vezes você está vendo aí o poder de Deus, mas não está vendo a presença do Senhor. Há uma diferença grande nisso. E Elias vê o poder de Deus no grande trovão, nos raios de fogo, nas trovoadas, no vendaval. Ver tudo que obedece, tudo pertencia a Deus. Mas ele não vê a graça do Senhor. E de repente nosso Deus vem numa simples brisa. Aquela brisa que não levanta nem poeira. Aquela brisa com certeza nem balançou os seus cabelos. Deus vem e envolve Elias naquela brisa. Porque Elias precisava de algo no coração, de paz no seu coração. Isso que ele precisava. E Deus trata com aquele homem de uma forma tão íntima, tão particular, e coloca uma palavra de ânimo no coração de Elias. Volta, porque ainda existe 7.000 que não contaminaram as suas vestes. Talvez você pense que está sozinho, sozinha. Existem muitos servos de Deus nesse cristianismo, vamos colocar assim, contaminado, cheio desses homens e mulheres de suas seitas heréticas, com suas mentiras, com suas fábulas, seus enganos. Existem muitos homens, muitas mulheres que ainda não corromperam as suas vestes. Então levanta e volta, ouve a voz do Senhor que fala contigo. O que dizer de Jesus, meus queridos, minhas queridas irmãs, na cruz do Calvário?
No seu maior momento de dor, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, e quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Ao meio-dia, Jesus estava ainda na cruz do Calvário. Aos meio-dia, às 3 horas da tarde, Jesus expirou. Então você pode imaginar qual o tempo que ele ficou nessa cruz. E às 3 horas da tarde, antes das 3, alguns minutos antes, ele cita essa frase, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus poderia ter falado com Cristo, como falou nas águas no Mateus capítulo 3, no Rio Jordão. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E vinha aquela pompa maravilhosa sobre ele. Deus poderia ter falado com Cristo, como ele falou no monte, quando eles se reuniram, em que apareceu ali Eli, apareceu Moisés, e Jesus Cristo estava ali com quem? Com Pedro e João. E Pedro fala, Senhor, bom que nós fizéssemos para uma tenda para ti, uma para Eli e para Moisés. Então você vê que Deus não apareceu da mesma forma. Porque nesse momento, Deus estava trabalhando em nosso favor. Ele estava preparando a nossa história. Ainda estava sendo doloroso para Cristo, doloroso para o coração de Deus, ver o seu filho achar que ele o havia abandonado, mas Deus, ele foi até o fim. Naquele momento, ele preparava a minha história, preparava a tua história, para nós sermos hoje o que nós somos, vencedores em Cristo Jesus. Deus, ele silenciou diante do espinho na carne do apóstolo Paulo. Paulo, ele clamou 3 vezes. 2 vezes Deus não lhe respondeu, Deus ficou em silêncio. E Paulo clamando para tirar aquele espinho da carne dele. E Deus, ele diz o seguinte, na 3ª vez, lhe responde, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então você entende bem, há momentos em que o silêncio de Deus é para trabalhar em favor dele. É para trabalhar para que nós cresçamos para a glória dele. E para encerrar essa mensagem, meus queridos irmãos, a conclusão que nós chegamos, mesmo que Deus não responda, entende bem isso, mesmo que Ele não responda, Ele está nos ouvindo. Isaías nos fala isso. Os seus ouvidos não estão agravados, as suas mãos não estão encolhidas. Então Deus, ele nos ouve. Ele ouve o que nós falamos. Ele vê o nosso coração. E Ele conhece a nossa necessidade. Ele está nos conduzindo para mais perto dEle, meus irmãos. Entende bem isso? Mesmo que Deus não responda, Ele está nos ouvindo, Ele está nos conduzindo para mais perto dEle, através dessas situações que você está enfrentando, através das situações que eu enfrentei, e às vezes algumas que eu enfrento ainda, é porque Deus me leva para perto dEle. Existem 3 principais motivos que Deus fica em silêncio, meus irmãos. O primeiro deles é quando o homem está na prova. É quando o homem está na prova, Deus fica em silêncio para provar a sua paciência como Jó. Então, o primeiro ponto que você tem que entender, o porquê Deus fica em silêncio quando você mais precisa dele em alguns momentos. Quem sabe que você está na prova, Ele está te provando. Ele está provando a sua paciência. É no silêncio dele. E o exemplo de Jó. Esse homem, ele
vem aos olhos do Senhor. Deus olha para Jó e diz para Satanás: viste meu servo Jó? Homem íntegro, justo, fiel, se desvia do caminho do mal, ajuda o órfão, ajuda a viúva. Aquele homem que glorificava a Deus de uma forma autêntica. Satanás não se conteve com aquilo, invejoso, mau caráter. Ele diz, por isso que ele faz o que tu enche ele de bens, tira tudo que ele tem, ele vai te decepcionar. Ele não vai te glorificar, te honrar. Ele vai te negar. E às vezes é isso que o inimigo está falando com Deus nesse momento. Esse silêncio que você não está talvez aguentando. Os inimigos estão falando com Deus. Ó, tira tudo dela, tira tudo dele. Deixa ela nessa situação. Ela vai te negar. Ela vai desonrar o teu nome. Mas se levanta, meus irmãos, se levanta, minhas irmãs, se fortalece em Cristo Jesus. Mostra para o inimigo que você é um vencedor ou vencedora. Jó encheu Deus de perguntas. Ele fez várias perguntas para Deus. Você leu até o capítulo 37, Deus não falou nada com Jó, silêncio total. Jó tentou até se justificar por tudo que ele fazia, e Deus em silêncio. Mas no capítulo 37, Deus ele faz 70 perguntas para Jó. 70 perguntas, meus irmãos, Deus faz para Jó. 30 perguntas que talvez ele poderia até responder, mas 40 perguntas científicas em que não tinha como Jó responder. Não tinha como Jó responder. Talvez você está enchendo Deus de perguntas. Deus não vai te responder, ele está no silêncio, ele está trabalhando em teu favor, ele estava trabalhando em favor de Jó. Tanto que o Senhor chega no final, Jó 42, antes eu conhecia por ouvir falar. É diferente, a experiência é diferente. Então, irmãos, primeira coisa, quando Deus fica em silêncio, é quando ele está provando o homem, provando a mulher. O segundo, é quando o homem está em desobediência como Jonas. Viu esse exemplo de Jonas? Deus disse, olha, vai para Nínive pregar a palavra. O camarada compra uma passagem, irmãos, vai para um sentido completamente 365 graus ao contrário, ou 380 graus ao contrário, né? Completamente fora do itinerário daquilo que Deus havia falado com ele. Quem sabe? Você em algum momento está numa desobediência, está fora da direção que Deus mandou você estar. Deus mandou você fazer algo, o Espírito falou no teu coração, e você está falando aquilo que você sabe, que você quer fazer, que você aprendeu a fazer, enquanto Deus quer fazer aquilo que você quer, que Ele quer que você faça. Então você fala assim, eu não sei fazer, mas Deus está mandando, peça a Ele sabedoria, Ele vai te dar inteligência para você poder fazer. E a última coisa, Deus, quando o homem ele está em pecado, no exemplo de Acã, eles tinham vitória nas mãos. Israel tinha uma promessa de vitória. 10 lutavam contra 100, 100 lutavam contra 1000, 1000 vencia 10.000, era tudo assim. De repente Josué manda um grupo pequeno para uma cidade chamada Ai. Ele manda apenas 3.000 soldados, que a cidade é pequena. Morre, irmãos, vários guerreiros. E o Israel faz a primeira coisa, nunca havia acontecido, eles fogem na batalha, envergonhados. Josué manda outra comitiva, morre 3.000 soldados. E Josué fala, o que está acontecendo? Ora a Deus, pede a Deus a direção. E na época tinha aquele de lançar sorte, Urim Tumim, que era chamada as pedras de revelação, e cai a sorte sobre a tribo de Acã. E vai caindo até ver que esse homem que havia roubado uma cunha de ouro, escondido na sua tenda, debaixo do arreio da mula. Por isso Israel perdeu a batalha.
Será por quê? Deus tem ficado em silêncio com você, meu querido, minha querida irmã. Faça essa análise hoje, nessa palavra. Deixa o Espírito sussurrar no teu coração, nos teus ouvidos. Falar com você de uma forma íntima. Deus está interessado em falar com você. Abra seus ouvidos, abra o seu coração. Deixa Ele falar com você. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Que o Espírito Santo ele encontre aí um livre acesso para penetrar no teu coração e transformar a sua vida. E quem sabe quebrar esse silêncio de Deus e Deus falar de uma forma em que você vai entender, clara, objetiva, em que você vai entender que Deus está falando com você. Quero estar orando por você nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus, quero te agradecer primeiro por essa palavra que falou tanto no meu coração, meu Deus. Que muitas vezes nos vem esse questionamento. Por que o teu silêncio, meu Deus, quando estamos passando por alguma dificuldade, quando nós não sabemos o que fazer, muitas vezes nos encontramos numa encruzilhada, meu Deus eterno, sem saber para que lado ir. Meu Deus, essa palavra nos ensina que é no teu silêncio, é na tua quietude é que tu está preparando nossos caminhos, preparando a nossa vitória, meu Deus, trabalhando em nosso favor, meu Deus eterno. E eu quero pedir que nesse momento, esse amado irmão, essa amada irmã, meu Deus, que está enfrentando essa dificuldade, que não está sabendo para lidar com o teu silêncio, meu Deus. Eu quero pedir, ó Deus, que teu Espírito trabalhe na mente, no emocional, principalmente dos teus filhos, ó Deus, dê-nos uma estrutura para saber esperar, meu Deus, para que eles possam, no momento oportuno, ouvir a tua voz de uma forma clara e objetiva e saber que nesse momento, ó Deus, o teu silêncio é porque tu está trabalhando em favor dos teus filhos. Tu vai mudar a história desse homem, mudar a história dessa mulher, ó Deus eterno, e vai dar a vitória nos seus corações. Deus, eu quero entregá-los em tuas mãos, quero abençoá-los, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Que Ele te dê graça, que Ele te dê a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu ministério, em nome de Jesus.